Pai, nesta noite, Pai querido, eu coloco ele nas tuas mãos. Creio, Pai, que a palavra já está pronta, Pai. Agora, Pai, fala com a igreja de uma maneira soberana, Pai. Que ele diminua o Senhor cresça para que o teu nome venha a ser glorificado. É necessário que ele diminua o Senhor cresça, Pai. E sim, Pai, fala com a igreja, não aquilo que nós queremos, não, mas aquilo que nós necessitamos. E o Senhor conhece, Pai. E assim faça a tua obra em nosso meio. Usa o teu servo para cumprir o seu propósito essa noite. Assim, Pai, eu entrego diante de ti para a glória do Senhor Jesus. Amém. Receba o céu do Senhor de novo, aplaudindo Jesus Cristo. Queridos, a paz seja convosco, amém? Amém! Glória a Jesus. Você que tem sua Bíblia, abra comigo, por favor. No Evangelho do Senhor Jesus, eu posso ler João capítulo 20, versículo 19. Para a glória de Deus, nos anima do meu coração. Glória a Deus! Louvar ao Senhor por esta oportunidade. Gostaria de louvar ao Senhor pela vida do pastor Paulo, que nos fez o convite. Que Deus abençoe o Senhor de uma forma poderosa, extraordinária. Glória a Que Deus continue fazendo prosperar as obras de suas mãos. E abençoe não só o Senhor, mas a toda a sua geração, para que o nome do Senhor seja glorificado através dos seus, e assim o Senhor faça a sua vida. Em nome de Jesus. Louvar a Deus pela vida do pastor Ricardo. Isso? Deus abençoe o Senhor. É um prazer conhecê-lo, estar com o Senhor aqui. Louvar o Senhor também pela vida do pastor Felipe. O pastor Felipe é amigo da gente há muito tempo. Ele estava mostrando a filha dele, que já estava grande demais, né? Vai passar o Senhor, eu acho, pastor. Quando nós nos conhecemos, a esposa dele estava grávida. Deus seja louvado pela sua vida, pela sua família. O pastor José também, Deus abençoe. Todos os irmãos que estão conhecendo agora, os que já conhecem, eu me sinto de casa, até estou em casa. Muita gente aqui eu já conheço, me sinto muito honrado por poder estar aqui, porque eu costumo dizer que na primeira vez é uma surpresa, a segunda vez já se acostuma, mas depois da terceira, né, pastor, já está em casa. Glória a Deus por isso. Amém, queridos? Eu quero louvar a Deus também pela minha mãe que está comigo. Minha mãe não pôde estar por causa da faculdade, trago o abraço dela na igreja. Trago também a saudação do meu pastor, o pastor original da igreja, recebe, amém? Amém! Glória a Deus. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. João capítulo 20, versículo 19. Chegada a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e estando fechadas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio deles, e lhes disse: paz seja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Disse-lhe Jesus de novo: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Amém? Amém. Podem se sentar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória seja a Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto muito versículo para todos nós, mas que, como toda a palavra de Deus traz, da parte de Deus, um ensinamento muito grande para a nossa vida. Maravilhoso quando nós olhamos para isso e trazemos a nossa mente, ao nosso coração, a pessoa de Jesus se manifestando ali, naquela casa, naquele momento. Porque todos nós sabemos que Jesus veio a esta terra cumprir um propósito. E tanto isso é verdade que, desde o princípio, quando foi dito sobre ele, Deus falou que do ventre da mulher, da semente da mulher, viria um que pisaria a cabeça da serpente. Ela feriria o calcanhar dele, mas ele pisaria a cabeça da serpente. Então, desde o princípio, se sabe, se ouve, se espera a vinda do Messias. Os profetas predisseram isso, todos eles falaram acerca de Jesus, e se você ler toda a Bíblia, desde o início, desde o princípio, tanto no Pentateuco, nos livros históricos, nos profetas
acerca desse homem que viria para cumprir um propósito, um ministério, algo da parte de Deus. E tanto isso é verdade, porque não sei se você já teve contato ou se não, quando puder ler o Salmo 22, é um salmo profético, porque fala sobre o sofrimento de Jesus na cruz. E naquela época não se havia nem crucificação ainda, mas o salmista falou acerca disso porque ele estava se esperando este homem, esse Messias, esse alguém que ia mudar a história da humanidade. Eu acho lindo quando nós olhamos para o Salmo 22, porque no Salmo 22 o salmista descreve o sentimento de Jesus como se sentindo como um verme, pior do que os homens, para levar sobre si o castigo que nos traria a paz. Então Jesus veio para cumprir o propósito que já estava predito desde o início. Morrer, irmãos, para que nós pudéssemos ser salvos. Desde o princípio está escrito sobre isso. Jesus não veio na terra e quando estava aqui decidiu fazer dessa forma. Desde o princípio já estava escrito. E todos aqueles que tomaram mão sobre ele para o maltratar, para o ofender, humilhar, pensaram estar fazendo mal para ele, ou achando que estava fazendo algo para agradar a eles, mas não sabiam eles que tudo já estava escrito. Jesus veio para cumprir isso, cumprir esse propósito. Isso é maravilhoso porque quando nós olhamos para Jesus, nos constrange as suas atitudes, o seu olhar, as suas palavras. Jesus, depois de ser batizado por João, a Bíblia diz que a Trindade se manifesta porque o Filho ora, o Pai fala, esse é meu Filho, a quem eu me comprazo, e o Espírito desce. E as pessoas conseguem ver, através daquela ação, que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. João estava pregando uma mensagem dura e dizendo para que as raças de víboras se convertessem ao Senhor, abandonassem os seus pecados, mas de repente João para de pregar aquela mensagem dura e ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E as pessoas olharam para aquele homem e ao ver aquele homem talvez não esperavam que aquele homem era o Messias, porque aquele homem que se vestia de forma simples e andava simplesmente de uma forma mais humilde possível, como pode ser esse homem o libertador? Porque as pessoas pensavam e esperavam o Messias que ia lutar contra o poder de Roma, o jugo de Roma, o Messias que viria com espada para batalhar contra Roma e tirar o imposto que era julgado sobre o povo e cobrado sobre eles muito mais do que eles podiam, deviam pagar. Eles achavam que o Messias ia vir para lutar politicamente, mas o Messias prometido era o Messias que ia vir lutar espiritualmente por eles não entendiam isso. Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto, e ele fica ali por 40 dias, ele é tentado no deserto, e eu quero dizer a vocês que a tentação de Jesus no deserto era para que ele abandonasse o propósito da cruz. Por isso que o diabo disse para ele: se o Senhor é o Filho de Deus, pega essa pedra, transforma em pão e come. E ele disse que nem só de pão viverá o homem. O diabo continua insistindo nisso e diz a ele: vai até a beira do monte, se joga lá abaixo, porque está escrito que ao seu anjo da ordem não permitirá que tropece em pedra alguma. Ele disse que ele não poderia tentar o Senhor, o seu Deus, colocar o Senhor à prova. Eu vou ser muito simples, eu quero que você entenda o que eu vim trazer a vocês. Que desde o princípio o diabo estava lutando para que Jesus não fosse até a cruz. Foi por isso que Herodes o perseguiu. Foi por isso que ele teve que nascer na manjedoura, no lugar onde estava comida para os animais. Foi por isso que o Espírito Santo, ao levar no deserto, o diabo foi tentado no deserto para tentar impedir que ele chegasse até a cruz. Ou você pensa que o diabo mostrou todas as glórias da terra para ele, de à toa, por acaso? O diabo estava querendo dizer para Jesus: o Senhor sabe o que o Senhor veio passar aqui na terra, o sofrimento que te espera. Eu te dou tudo isso se tu se prostrares aos meus pés. O que o diabo estava querendo dizer para ele era: eu te livro do sofrimento. Se você se prostrar aos meus pés, não precisa vir na cruz com esse povo que o Senhor sabe que não merece, esse povo que é ingrato, esse povo que não vai andar com o Senhor, que não vai com o Senhor até o fim, porque está escrito. O diabo não disse isso, mas eu estou dizendo isso a vocês, porque já está
O que o diabo está querendo dizer a ele é isso: se tu se prostrares a mim, tudo que te espera, todo o sofrimento que está te aguardando, eu te livro, eu te dou glória, eu te dou dinheiro, eu te dou reconhecimento, eu te dou alegria, tudo que a terra tem de melhor eu darei se tu se prostrares aos meus pés. Jesus disse não. Não! Somente o Senhor, o seu Deus, precisa Jesus faz uma coisa extraordinária, irmão. E eu costumo dizer isso, eu vou abrir esse parênteses para dizer isso a vocês. A gente somos cristãos e a gente costuma dar legalidade para o diabo, irmão. Crente tem que dar legalidade para o diabo, irmão. O diabo está tocando em Jó, Jó diz: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu não tenho nada a ver com o diabo. Se Deus me deu, Deus está me tirando, Deus seja louvado para sempre. Jesus negou a tentação porque sabia que ele haveria de morrer por nós. O que eu quero dizer a vocês é que desde o princípio tudo já estava preparado para que vocês estivessem aqui hoje. Quero trazer no seu coração o confronto que traz no meu todas as vezes que eu olho para isso. Posso falar uma coisa muito séria para vocês? Queridos, Jesus estava diante do confronto muito grande, das glórias da terra e do sofrimento da cruz. E ele decidiu permanecer fiel no propósito que o Pai estabeleceu sobre a sua vida. E a gente troca a presença de Deus por poucas coisas. Ah, irmão, você está falando de Jesus, mas o apóstolo Paulo diz: ser meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então Cristo é o modelo. Por que é que nós somos assim? Por que é que nós somos tão constantes assim? Você não percebe que tem gente que vem na igreja, aí você, nossa, que bênção, vem no culto, vem 2, vem 3, nossa, vem na quarta, vem na sexta, vem no domingo, também vem, já vai virar crente, vai virar na nossa igreja. De repente, irmão, esse alguém recebe uma bênção, aquilo que ele vem buscar nunca mais ela volta na igreja. Tem gente que vem da igreja, serve a Deus, e aí quer viver da forma que quer, e vem, pega o pastor, a aconselhamento, a palavra, o pastor fala o que a palavra diz, a pessoa não aceita, não concorda, vai embora, nunca mais volta. E aí começa a ser culpado, o culpado é o pastor, o culpado é a palavra, o culpado é a igreja, o culpado é tanta coisa, o culpado sou eu, porque eu ainda não entendi o que eu estou fazendo aqui, o culpado sou eu, porque eu ainda não entendi o sacrifício que Jesus fez por mim, o culpado sou eu, porque eu ainda não aprendi que eu preciso ser o imitador de Cristo em todas as áreas da minha vida, porque eu desejo ser imitador de Cristo para levantar a mão e curar alguém, mas eu esqueço de ser imitador de Cristo quando eu devo rejeitar as coisas do mundo e permanecer firme no propósito que Deus estabeleceu na minha vida. O que eu vi hoje da parte de Deus dizer a alguém é: vai até o fim, irmão. Porque Deus não se agrada de quem põe a mão no arado e olha para trás. Porque todas as recomendações que Deus dá às 7 igrejas da Ásia era: aquele que for fiel até o fim, eu dar-te. Oh Espírito Santo, eu sinto a presença do Espírito Santo no Senhor. Eu sinto a presença de Deus. Espírito Santo está aqui. Rejeitem as tentações, rejeitem os convites do mundo, rejeitem os pratos preparados para você, rejeitem tudo que o mundo quiser te dar. Nada se compara com o propósito que Deus estabeleceu na sua vida. Nada. Quando você pensa que o inimigo vai te tentar, quando você estiver na bênção, irmão, quando você tem vontade de ir na igreja, cantar, tomara o pastor olha para mim que eu quero cantar, tomara o pastor olha para mim que eu quero falar, quero contar, quero cantar, eu quero cantar. Você pensa que o inimigo vai te tentar nesse momento, vai te tentar quando tudo na sua vida estiver indo mal, pior. Quando você pensar que Deus te esqueceu, te abandonou, quando você estiver passando pelos processos, é essa hora que o inimigo vai tentar você. Você precisa ir até o fim. Há um propósito de Deus na sua vida, e nada pode quebrar o que Deus estabeleceu sobre você, só você mesmo. A Bíblia diz que o ministério de Jesus foi um ministério que impactou a terra.
um curto período talvez, ao olhar do homem, 3 anos e meio, mas foi extraordinário. João disse que se fosse escrever todas as coisas que Jesus disse, talvez faltariam folhas da terra. Era lógico que João estava talvez usando uma figura de linguagem, mas ele estava querendo dizer que Jesus fez tanta coisa, que foi impossível descrever tudo isso. O ministério de Jesus foi um ministério que impactou a terra. Algumas pessoas o seguiam pelo que ele fazia, e isso é notório quando nós lemos a Bíblia, mas muitas pessoas o seguiam por querer ouvir as suas palavras. Louvado seja Deus. Jesus começa, num certo período do seu ministério, a anunciar aos seus discípulos que ele tinha que morrer, que ele ia ter que ser levado para Jerusalém, ser humilhado, ser morto, para cumprir o propósito. Isso para eles era tão duro de ouvir, que a Bíblia diz que quando Jesus estava falando sobre isso, chocou os seus discípulos. Eles não sabiam o que falar. Pedro, com seu instinto de liderança, chama Jesus de lado e o repreende e diz: Senhor, isso não pode te acontecer. Jesus não repreendeu a Pedro, Jesus repreendeu a Satanás. Porque Jesus sabia que o único que gostaria de impedir o seu sacrifício era Satanás. Eu acho isso tão maravilhoso, que Jesus é o maior exemplo que a gente tem. Que eu pouco antes da última ceia, eu estou citando algumas coisas para vocês, mas cronologicamente, desde o princípio do ministério de Jesus, para vocês entendam o que eu quero dizer, e vou ser muito breve. Um pouco antes da última ceia, a Bíblia diz que os discípulos, o pastor Paulo, estavam discutindo quem era o maior. E aí, quando Jesus manda preparar a ceia, o lugar, o cenáculo, a Bíblia diz que Jesus, antes de partir o pão, pastor Felipe, ele cingiu-se com a toalha, colocou na sua coxa, chamou um a um e começou a lavar os seus pés. Era um confronto com aquilo que eles estavam pouco tempo antes discutindo. Quem era o maior? E aquele que verdadeiramente era maior se colocou no lugar do menor, irmão. Porque a função de lavar os pés de alguém era a função do menor servo que existia numa casa. Jesus lavou os pés de um a um. Pedro, sempre muito à frente, pelo seu temperamento, pela sua forma de ser, disse: Senhor, eu não aceito o Senhor lavar meus pés. Jesus disse: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Ele disse: então, Senhor, lava também os braços, a cabeça, o corpo, porque eu quero ser teu, Senhor. Está discutindo quem é o maior, eles estavam perto de Jesus. A gente é assim, irmão. A gente é cheio de ego, cheio de eu, cheio de tanta coisa. Jesus disse aos seus discípulos, consequentemente a nós: o que eu estou fazendo para vocês, façam uns aos outros. Sirvam os seus irmãos. Amem os seus irmãos como eu os amei. Igreja do Senhor, há um problema muito grande na igreja, estou dizendo não aqui, dizendo na igreja em geral, a igreja do Senhor, que a gente não tem coragem mais de pegar a talha ou o balde, colocar a toalha na coxa e lavar os pés dos nossos irmãos. E o que eu estou dizendo não é para você tira o sapato e eu vou lavar os pés dele, eu estou dizendo que nós não temos coragem de servir uns aos outros mais. A gente entra na igreja, vai embora. A gente quer dar a paz do Senhor para o irmão que está do lado. E se o pastor diz à frente da igreja, ele vamos orar por tal irmão, porque tal irmão está passando por alguma dificuldade, está doente, está isso, aquilo. Nós não temos coragem de se levantar, ir até a casa do irmão, se está no hospital, ir até o hospital e dizer para ele: meu irmão,
aqui hoje trazer a você a palavra de cura, de vida. Eu vim aqui hoje trazer um balde. Eu vim aqui hoje trazer a toalha. Eu vim lavar os seus pés. A gente vive a nossa vida como se a gente não tivesse nada a ver com a vida do nosso irmão. Está errado, irmão. Porque a gente tem facilidade de se alegrar com os que se alegram, mas não tem facilidade de chorar com os que choram. A gente não tem coragem. E o irmão que sempre vem na igreja, faltou 1, 2 cultos, manda mensagem para ele perguntar o que aconteceu, irmão. Jesus é um exemplo. A igreja, no princípio, os irmãos compartilhavam o pão da mesma porção, todo mundo comia da mesma porção, todo mundo bebia da mesma porção. Quem tinha demais vendia o que tinha para dar para quem não tinha. Todo mundo sentava na mesma mesa. A Bíblia diz que para os discípulos foi tão duro ouvir Jesus falar que ia morrer, irmão. E quando eles estavam já agora sentados à mesa, na última Santa Ceia, ou na última ceia, como você quiser, a Bíblia diz que Jesus disse a eles que haveria de ser traído, um de vocês vai me trair. A Bíblia diz que eles começaram a olhar uns aos outros. João estava próximo de Jesus, Pedro dá um sinal para ele, pergunta para ele quem vai o trair. Jesus disse aquele que deu uma olhada no pão e me dá a ele. Jesus faz isso e ninguém percebe. Mas Jesus sabia que os seus discípulos ficavam tão temerosos, tão preocupados, tão entristecidos que ele haveria de ir, haveria de se entregar, que Jesus disse, um dos textos mais poderosos de toda a Bíblia: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, porque se não fosse assim, eu não teria dito a vocês, eu vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu esteja, e sejais vós também. Os discípulos questionam: Senhor, vai, mostra-nos o caminho para onde vais. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou o que vocês precisam para viver. Vocês não precisarão buscar em outro lugar. Eu sou. A Bíblia diz que Jesus continuou dizendo: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os discípulos disseram: então, Senhor, mostra-nos o Pai, que já não é suficiente. Ele disse: mas eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não conseguem perceber que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, que todas as coisas que eu faço por intermédio do Pai. Jesus estava encorajando os seus discípulos porque eles estavam temerosos em viver longe do Mestre, longe do Senhor. Como, irmão? Como achar normal viver longe dele, irmão? Se tudo que eles viram de extraordinário, de poderoso, de grandioso, eles viram em Jesus. Imagina o que passa na cabeça daqueles homens naquele momento, porque Pedro, quando teve uma noite frustrada, não pescou nada, somente aquele homem teve coragem de pedir o seu barco emprestado e de dar a ele a ordem de ir mais fundo e de ordenar a ele para jogar a rede. E ele disse: eu vou jogar a rede por causa da tua palavra. O que Pedro estava dizendo para Jesus era: se fosse outra pessoa, eu não iria, porque eu conheço o mar, eu sei que não dá para ver, Senhor, mas eu vou porque o Senhor está mandando. E quando ele pega, irmão, aquela quantidade tão grande de peixes, a Bíblia diz que ele se ajoelha e chora. Ele pede perdão. Jesus não rejeitou e ele não lançou fora. Jesus disse para ele: a partir de hoje você vai ser pescador de peixes, mas não, você vai ser pescador de homens. Jesus está querendo dizer para Pedro: ele entrou no seu barco uma noite falida, para mostrar para você que tudo isso aqui é pouco comparado com aquilo que eu já tenho preparado para a sua vida. O que você acha que passou na mente de Mateus, se ele era visto pelos judeus como um traidor, porque ele decidiu trabalhar para Roma, ele cobrava impostos. Jesus passou na frente da alfaiataria, chamou ele pelo nome. As pessoas, quando passavam lá, chamavam ele de ladrão, traidor. Jesus chamou ele pelo nome e disse: Levi, queres me seguir? Ele disse: eu quero. Jesus: então venha, eu te
tudo certo na casa de Faraó. Glória a Deus. Oh, Senhor. Se eles não tinham perspectiva nenhuma, irmão, se a vida deles era sempre aquela mesma coisa, não imaginavam viver algo diferente, só Jesus podia fazer aquilo. Mas Jesus disse que eles não estariam órfãos, que ele viria do Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus cumpre aquilo que haveria de cumprir, entrega a sua vida na cruz, entrega o seu Espírito ao Pai. A pedra que foi rejeitada pelos edificadores se tornou a pedra principal. Porque Jesus ele é aquele rei daquela parábola que convidou pessoas para participar das suas bodas e elas não quiseram. Mas que ele chamou que ninguém chamaria para entrar nas suas bodas. Jesus morreu, irmão. E agora? Jesus entregou o seu. E agora, irmão? O que fazer agora? Sem Jesus, sem Ele, sem o Mestre, sem o Pai. Sem aquele que tinha a palavra de vida eterna. Sem aquele que Pedro disse: para quem? Para quem? Não é para hoje. É para quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. Irmão, no dia que Jesus morreu, os céus se tornaram em trevas. O dia pareceu noite. Não tinha pássaros voando. Junto com aquela escuridão que tomou tudo o céu, tomou também a esperança no coração daqueles homens. Porque como viver agora sem Ele? Eles haviam sido esquecidos daquilo que Ele tinha prometido. A Bíblia diz que já era o terceiro dia quando Maria Madalena vai ao sepulcro. E o que eles esperavam encontrar ali, irmão? Se Ele sempre foi fiel à sua palavra, o que eles esperavam encontrar ali? Ela foi cuidar do corpo do mestre, o mestre morreu. Quando ela chega lá, o túmulo está vazio, a pedra estava retirada. Deus salvou. E ela se desespera, ela começa a chorar, e ela vai correndo chamar Pedro e João. Veio, o discípulo dos senhores, o túmulo dos senhores está vazio, e eles vêm. E aquilo que estava acontecendo era tão profundo que a Bíblia diz que João era um pouco mais jovem que Pedro, vai correndo na frente, chega primeiro, pastor Paulo, mas eu tenho coragem de entrar, irmão. A Bíblia diz, é escrito, que ele ficou só do lado de fora olhando, que ele viu os lenços dobrados, mas não teve coragem de entrar. Pedro chegou depois, Pedro até entrou, olhou, aí depois que Pedro entrou, a Bíblia diz que João teve coragem, entrou atrás, e aí ele viu, e aí ele creu. Jesus não vai te deixar sozinho. Ai, irmão, queimou meu coração essa palavra hoje. Jesus falou comigo na minha casa: eu sou fiel e serei fiel até o último dia. O homem pode ser infiel, mas eu não posso negar a minha palavra. Eu serei fiel até o último dia. A Bíblia diz que então eles veem que está vazio, eles voltam para casa sem saber, sem entender. Maria ainda fica lá chorando. Ela vê dois anjos, ela pergunta aos anjos: onde colocaram o corpo do meu Senhor? Os anjos dizem: mulher, está procurando entre os mortos aquele que está vivo. Mas ainda não entrava na cabeça dela. Ela ficou chorando quando ela saiu embora, ela vira as costas. Jesus estava de pé, irmão, de pé. Ela pensou que ele era o jardineiro e ela disse: por favor, me diga, onde está o corpo do meu Senhor? Ele disse para ela: Maria. Maria!
Quando ele disse Maria, ela voltou-se e disse: Mestre. Olha, irmão, está escrito. Jesus não disse Maria sou eu. Jesus disse Maria. Eu quero abrir um parênteses para dizer a vocês que essa voz, ai, irmão, essa voz, esse jeito de falar, não se compara com nenhum outro. Você pode ir para qualquer lugar do mundo, mas o seu lugar é aqui, você vai voltar para cá. Eu venho hoje trazer uma palavra profética para aqueles que oram, para pessoas que se afastaram dos caminhos do Senhor. Eles podem procurar e ouvir outras vozes, mas eles ainda voltarão, porque nenhuma voz compara com a voz daquele que chamou Maria. Não me deteja, mas vai dizer aos meus irmãos: diga que eu estou vivo. Louvado seja Deus. Maria vai correndo, irmão, bate na porta e diz a eles tudo o que ela viu. Eu vi o Senhor. E eu acho isso maravilhoso, porque naquela época o testemunho de uma mulher não valia muita coisa. Naquela época, se uma mulher chegasse e dissesse eu vi tal coisa, e um homem chegasse há pouco depois dela que isso não foi assim, o que ela falou não valia de nada, mesmo se ela tivesse certo. Maria Madalena, irmão, foi a mulher que Jesus tirou 7 demônios dela. Tem gente que diz que ela foi que ela vivia na prostituição. A Bíblia não diz isso, só diz que Jesus tirou 7 demônios dela. Então vamos se apegar a isso. Ela era da cidade de Magdala, por isso Madalena, uma cidade que tinha muita prostituição. Mas a Bíblia não diz que ela foi uma prostituta. Então a mulher que Jesus tirou 7 demônios, além de ser uma mulher que Jesus tinha tirado 7 demônios, ela era mulher, irmão. Naquela época o testemunho da mulher não valia de nada. Glória a Deus. Só Jesus pode fazer essas coisas. Jesus podia ter aparecido para Pedro e para João. Jesus apareceu para Maria. Maria Madalena. Para mostrar a nós, a ela e ao mundo que Ele é aquele que pega as coisas loucas para confundir as sábias. Que Ele pega as que não são para confundir as que são. O que Ele estava fazendo também que Maria era isso. Os homens podem desprezar o testemunho de uma mulher, mas essa mulher vai anunciar um fato histórico que vai marcar toda a história da terra. Eu estou vivo! No jardim, Adão colocou a culpa na mulher, foi a mulher. Os homens desprezavam os testemunhos das mulheres. Os homens não tinham o que as mulheres tinham palavras de barriga, uma coisa. Mas Jesus veio para quebrar todo o jugo, todo o paradigma, para dizer para você: se o mundo disse que você não pode, eu digo, você pode. Se o mundo disse, perdão, que você não é, eu digo, você é. Se o mundo diz, não tem jeito, eu digo a você, tem jeito, porque Ele quem dá a última palavra da tua vida. O que pode disseram os homens? O que os homens disseram que eles são traficantes? O que pode disseram os homens? O que pode que Jesus falou? Né? A Bíblia diz: já era tarde, no mesmo dia, os discípulos estavam trancados, irmãos, com medo. Com medo. O que ia ser deles? Jesus entrou naquela casa e disse para eles: paz seja convosco. Irmão, Jesus é um modelo que eu acho maravilhoso. Aqueles homens estavam todos desesperados, roendo as unhas. Jesus chega daquele jeito dele que a Bíblia descreve, e diz assim: paz seja convosco.
E aí os discípulos se alegravam em ver o Senhor. Porque o Jesus que estava entrando naquela casa era o Jesus que estava entrando trazendo respostas. Aleluia. Quando o pastor Paulo me disse o tema desse propósito, vocês estão aqui, eu achei maravilhoso. As casas que Jesus entrou. Eu tenho certeza que todos esses cursos, Deus vem trazendo uma palavra profética na sua vida. Eu vim aqui hoje profetizar para você que quando Jesus entrar na sua casa, vai ser para trazer respostas. Porque hoje, lá dentro, vai parecer que não tem mais jeito. Jesus está chegando. É para trazer respostas. Os discípulos estavam com medo, sem esperança nenhuma. Quando eles viram as mãos e o lago, Jesus falou com eles de novo: paz seja convosco. Eu acho isso maravilhoso, pastor Paulo, porque o Jesus que entrou e disse: paz seja convosco. Depois disso mostrou as mãos no lago, diz de novo: paz seja convosco. Era como se Jesus estivesse dizendo a eles: eu entrei aqui e saltei com a paz. Vocês não entenderam o que eu estava dizendo agora? Entendam, eu estou vivo. Não tem por que vocês estarem atribulados. Recebam a paz. Na direção do Espírito Santo, eu quero dizer a você: Deus me trouxe aqui para dizer a alguém: por que você não está dormindo direito? Por que você anda tão preocupado? Por que você quer fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Por que você quer tomar a situação na tua mão? Por que você não anda em paz? Eu estou vivo, e isso é motivo para que você tenha certeza: eu não te deixarei perecer, eu não te deixarei sozinho, eu te darei na hora certa, eu estou trazendo resposta para a tua vida. Paz seja convosco. Não tem por que você estar atribulado, meu irmão e minha irmã. Jesus está vivo. Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo e encoraja eles para a obra que eles haveriam de cumprir, de fazer, de viver. Mas Ele é a resposta. Jesus é a esperança. E quando Ele ressuscitou, Ele baniu do coração do homem o medo, a tristeza, a preocupação, a dúvida. Tudo se acabou, porque Ele estava vivo. A gente anda tão preocupado com as coisas. A gente anda preocupado com coisas, talvez até no próximo ano. Jesus mesmo disse que faça cada dia o seu mal. A gente anda com medo de tanta coisa, medo de bater na porta e a notícia inesperada chegar, medo do que vai acontecer com meu filho, com meu marido, com a minha casa, com a minha conta, com o meu problema, o que vai ser de mim? A gente está e a gente anda muitas vezes como os discípulos estavam, não só com medo, não só preocupados, mas também com dúvidas se aquilo que Jesus prometeu vai acontecer, dúvidas se a promessa que Ele fez na minha vida Ele vai cumprir, porque tudo que eu vejo leva-me a crer, apesar que não vai acontecer. Os discípulos, um pouco à frente, decidem até voltar a pescar de novo. Preocupações da vida. Mas quando Jesus aparece na praia, Jesus já tinha peixe e pão assado em brasa, mostrando a eles que eles não precisavam se preocupar. Que fiel é aquele que nos fez uma promessa. É isso que eu vim trazer a vocês essa noite. Ele vai entrar na sua casa, vai tirar o medo, vai tirar a dúvida, vai tirar a preocupação e vai tirar toda a angústia do teu coração e vai te trazer a resposta certa, porque o tempo de Deus é perfeito. A história não termina agora, e nem do jeito que está. É Ele quem vai dar a última palavra na sua vida. O Senhor posso orar para eles? Queridos, por favor, se coloque.
O que é que tem lá na sua casa? É tão difícil demais que Jesus não possa ir lá. É tão difícil demais que Jesus não possa entrar lá e mudar toda a história. O que é que tem lá? Coloca a mão no coração, feche seus olhos. Eu vim aqui hoje pregar para 4 problemas que os cristãos têm: dúvida, medo, tristeza e preocupação. Por que é que você está triste, irmão? Por que é que você está triste? Jesus vai na sua casa, vai mandar a tristeza embora. Por que é que você está preocupado, irmão? Jesus vai na sua casa, vai te dar a resposta. Por que você está duvidando, irmão? Jesus vai confirmar o que Ele tem na tua vida. Por que é que você está tão preocupado assim? Tão preocupado assim? Jesus vai prover, Jesus vai agir, Jesus vai trazer peixe e pão. Jesus vai te mostrar lá no centro de jogar rei, mas quando você chegar na praia, já tem peixe e pão. A resposta está chegando. Nessa noite, em nome de Jesus, eu creio. Deus está tirando o teu coração. Eu não sei se você entrou aqui triste. Eu não sei se você entrou aqui preocupado. Eu não sei se você entrou aqui com medo. Eu não sei do jeito que você entrou aqui, mas eu vim aqui hoje pregar para o medo, para a tristeza, para a preocupação e para a dúvida. Vão embora nessa noite, em nome de Jesus. Jesus está vivo. Comece a orar. Comece a dizer: Senhor, tira do meu coração. Tira, Senhor, toda dor. Tira toda preocupação, toda dúvida, todo medo. Tira. Senhor, eu estava sem força para vir à igreja, eu pensei em parar e desistir, mas hoje eu tenho a resposta: o Senhor está vivo! O Senhor está vivo! Senhor, eu te peço nessa noite, enche o coração do teu povo com o teu Espírito Santo. Sopra no coração de cada um, na vida de cada um, como o Senhor soprou nos seus discípulos. Mas o que isso possa transportar na sua presença, possa não ser tão cheios, mas tão cheios, até transportar o Espírito Santo. Deus, se tem alguém aqui preocupado com a porta, com a conta, Senhor, meu Deus, com o problema, com a finança, com tudo isso nessa noite, tudo isso está sendo abolido, porque Jesus está vivo. Senhor, se tem alguém preocupado com o filho, com a casa, com o marido, hoje elas têm que olhar para o Senhor e crer que o Senhor está vivo e todas as coisas são possíveis. Alguém crê, Pai. Se entrou aqui nessa noite alguém triste, cabisbaixo, quase parando, quase desistindo nessa noite, faz ela sentir, ele sentir, Deus, o refrigério da sua alma, a presença do teu Espírito Santo, o toque do Senhor na vida dele. Encha-os com o seu Espírito, Pai. Glória a Deus. Se te alguém aqui essa noite com dúvida, Senhor, a resposta já está aí, é a sua palavra. Tira toda dúvida, Senhor. Tira toda dúvida, Senhor. Tira. Sua vida não vai terminar assim, porque Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Oh, Deus. Eu gostaria de cantar só um trecho de uma canção, de um louvor. Se vocês soubessem, eu gostaria que vocês cantassem comigo, com a mão do seu coração.
Louvor muito conhecido por todos nós, mas vem no meu coração, é louvor de gratidão. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Diga te agradeço, meu ser. Você tem coragem, irmão? Você tem coragem? Porque ele vai na sua casa. Te agradeço, meu ser. Oh Deus, te agradeço por me libertar, Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço.